Programa Transformando Vidas, com apóstolo Wilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio muito grande, né? Poder levar a palavra de Deus aí ao seu estabelecimento comercial, sua casa. Você que tem acompanhado também pelas redes sociais, em outros lugares aqui, outros estados aqui no Brasil e também até fora do nosso país, né? Que Deus esteja te dando uma semana assim, repleta das bênçãos dele. Lembrando que para nós termos as bênçãos do Senhor, claro que todos nós passamos por lutas, né? Então, atrás de cada promessa da palavra do Senhor, nós temos ali mandamentos, orientações para que o Senhor peça. Primeiro, nós façamos aquilo para nós termos aquela bênção, né? Por exemplo, a bênção com relação à vida financeira. Talvez você está vivendo aí no país uma vida financeira complicada, e se nós formos esperar do homem, você não vai ter nada, né? Porque o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, tudo dando errado. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre a promessa da vida financeira. Então aquele que traz, não é? Então, eu estou dando um exemplo. Então, se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, aquele que obedece os mandamentos, que tem grande prazer, aí você vai ver aí, versículo 1 em diante, quantas bênçãos vão ter. Então, sim, Senhor, a bênção está condicionada àquilo que nós obedecemos à palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor fala algo para eu não fazer e eu faço, eu não posso ter bênção naquilo. Claro que você vai arcar com as consequências desastrosas atrás daquilo, porque o Senhor te mostrou para um lugar. Não é assim? Aí você quer ir para o outro caminho, então, claro que vai ter consequência desastrosa com isso. Mas, que você possa ter uma semana aí debaixo da orientação do Senhor, porque ser de Jesus não é simplesmente ser um membro de uma igreja. Ser de Jesus, nós vamos ser dele 24 horas por dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na nossa família. Nós temos que ser do Senhor. Nós temos que ser orientados por Ele. Então vai além simplesmente da igreja instituição. A igreja instituição, claro, ali você aprende. Aquilo que você aprende é bonito, é maravilhoso, você se emociona. Mas se não praticar, a casa cai. O próprio Jesus deixou bem claro, ensinando lá em Mateus, Sermão do Monte. Ele foi as primeiras pregações do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu gosto da palavra, admiro a palavra, gosto de ir à igreja, admiro a igreja, isso é bom. Mas se aquilo que eu estou ouvindo eu não praticar, não adianta nada, a casa vai cair, né? Então a gente precisa compreender essas coisas, tá bom? Para depois não ficar falando aí mal da sua igreja, mal do seu pastor, mal da sua liderança, não é assim? Até mal, porque a igreja, né? A igreja te ensina. Agora, se você não pratica, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum apóstolo, ele não pode ficar com você 24 horas. Mas a palavra está aí com você, está aí o Espírito Santo, se você o tem. Então tudo isso é importante, nós praticarmos a palavra, tá? Nós não podemos ser simplesmente simpatizantes da palavra, se emocionar com a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Aí sim nós vamos ter, aí não é simplesmente o apóstolo, o pastor ou o líder que promete, é o próprio Senhor que promete. Tudo bem, meu irmão? Então, mediante isso, eu te desejo uma semana assim, abençoada, se você está sendo orientado pela palavra, tá bom? Porque nós vivemos, dois reinos aqui na terra. Você que tem Jesus, você tem uma grande oportunidade de viver no reino do Senhor, ser orientado por essa santa e bendita palavra aqui. Tudo que o homem precisa está nesse lugar, se encontra nesse livro. Nós vivemos um caos no planeta Terra em todo sentido, né? Todo sentido. É guerra, é morte, é tragédia, tudo. E vai piorar. Porque o homem deixou a Bíblia de lado. Quando nós deixamos a Bíblia de lado, nós deixamos também Deus de lado. É impossível dizer que tem Deus sem ser orientado pela palavra dele.
Isso aí é uma religiosidade perversa que não tem nada a ver. Ah, porque eu tenho Deus e tal. Não tem. Você fala que tem, simplesmente é uma força de expressão, né? Então eu preciso ser conduzido pela palavra dele. Então, mediante isso, lá em Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Quer dizer, Moisés, ele tinha cumprido uma tarefa e ele não conseguiu chegar até, nós estamos falando aí de 10 mandamentos, então nessa época do ano, né, 10 mandamentos para lá, 10 mandamentos para cá, conquista da terra prometida, então é falado muito, filme, né, e outras coisas mais. Então veja bem, Moisés, ele foi escolhido por Deus ali para levar o povo até a terra prometida. Só que o povo sai do Egito e começa a caminhar em direção à terra prometida. Eles iam levar poucos dias para chegar à terra prometida. E na realidade, eles levaram mais de 40 anos e não chegaram a lugar algum. Por quê? Enquanto Deus, né, por exemplo, aquelas manifestações ali das pragas, cada praga que foi confrontada ali, que o Senhor permitiu, era um Deus ali do Egito que precisava cair por terra, para que depois eles não tivessem aquele tradicionalismo de levar para o outro lado, né, aquela cultura pagã. Então Deus desafiou todos os deuses ali, confrontou, e todos eles caíram por terra para que eles pudessem entender que foi verdadeiramente Deus que agiu ali. Da mesma maneira ele faz na nossa vida. Então, Moisés, ele conduziu o povo até um determinado local. Aquilo que era para chegar a grande bênção em poucos dias, já tinha se passado ali 40 anos e eles não conseguiram nada. Claro, 40 anos já vinha outra geração. Vamos dizer que aquele que sai do Egito ali, tinha ali 80 anos, agora já tinha 120, não é? O caso de Moisés e outros que estavam com ele na mesma época, 70 anos, já tinham uma idade avançada. E Josué agora se torna sucessor de Moisés. Por que ele se torna sucessor de Moisés? Se você acompanhar, por exemplo, aí, desde lá de Êxodo, quando Moisés ali, já na preparação que sai, né, do Egito, você vai ver ali no capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa, né, na realidade, saída, libertação, no 12, você vai acompanhar. Nós vamos ver, por exemplo, a palavra Josué, poucas vezes, mas as vezes que aparece, são situações assim, bem próxima de Moisés. Bem próxima de Moisés ali. Você acha que Deus vai deixar, por exemplo, um sucessor, alguma coisa, um grande líder, pessoas que vivem longe de você? É claro que não. Né? Você vai colocar como um sucessor uma pessoa que vive longe. Bem longe, você que é líder, você que é pastor, você que dirige alguma coisa. Então, Deus vai colocar uma pessoa que está bem longe de você. Sabe lá o que essa pessoa está falando, está pensando? Então nós vamos ver, por exemplo, ali, você vai ver, poucas vezes se fala em Josué. Mas às vezes que fala, você vai ver ele lutando, enquanto Moisés estava orando, ele lutando lá embaixo, guerreando, em favor da causa do Senhor. Você vai ver outra vez também que Josué, ele estava próximo à tenda, né? Próximo a Moisés, bem próximo. Então agora Moisés parte, que na realidade, na minha maneira de entender a palavra, Moisés iria colocar esse povo na terra prometida. Era o grande projeto de Deus, colocar esse povo na terra prometida. Milhares de pessoas, através de Moisés. Agora, eles não conseguiram, aquela geração não consegue, por quê? É murmuração, rebeldia, confronto. Então você vai ver, por exemplo, isso dentro da igreja. Você vai ver. Se você ler ali, se você ler, por exemplo, Número, capítulo 12, 13, né? Quer dizer,
eles saem para ver, né, espiar a terra, a promessa, 12, cada um de uma tribo. Eles viram a mesma coisa. Agora, quem viu na perspectiva de Deus, quem foi? Josué e Caleb. Você vai ver Josué novamente aqui. Então, cito ele pela terceira vez. Ele foi, juntamente com os outros espias, ver a terra. Que leitura eles tiveram daquela terra? Que leitura eu vou ter de uma bênção, a qual, por exemplo, o teu pastor, o teu líder colocou para você fazer? Depende daquilo que você está vivendo espiritualmente no momento. A vida espiritual, de obediência, de humildade, é o carro-chefe para nós sermos pessoas conquistadoras. Nós trabalhamos numa cultura de rebeldia. Nós trabalhamos numa cultura de pessoas medíocres. Não é assim? É isso que nós trabalhamos. Pessoas medíocres, pessoas hipócritas. Nós trabalhamos numa cultura dessa. Isso permeia no meio da igreja. Então veja bem. É colocado algo para você fazer na igreja. Você tem uma grande oportunidade porque o Senhor te chamou para uma obra. Não te chamou para simplesmente ser membro. Esse negócio de membresia é para religiosidade. O Senhor te chamou para uma grande obra. O que acontece? Você tem a primeira oportunidade como eles lá tiveram. Eles tiveram uma grande oportunidade. Ver a terra aonde iriam morar. 10 voltaram trazendo um relatório negativo da coisa. 10. Então, por exemplo, enquanto Josué e Caleb, eles viram que um cacho de uva, para eles carregar, precisava de 2 homens. É uma coisa maravilhosa. Uma terra que manda leite e mel, a terra da prosperidade. Claro que para eu entrar lá, eu vou ter algumas lutas. Da mesma maneira, aquela oportunidade que foi lhe dada, você vai ter luta naquilo. Aquilo ali você vai provar ser homem de Deus ou não. Onde você vai provar que é homem de Deus? Senhor, me abençoe, aleluia. Senhor, abre a porta de um emprego. Aí Deus abre. Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, agora eu quero sair, Senhor. Agora eu quero ser empresário. Agora eu não quero ser empresário, Senhor. Agora eu quero trabalhar de novo. Nem você sabe o que quer. Não é? Ou você está dentro da igreja, Senhor, agora eu quero casar. Eu casei, agora eu quero descasar. Né? Dá uma olhada nas pessoas que vivem no seio da igreja, isso não tem essa mentalidade medíocre das coisas. Não é assim? Será que Deus nos chamou para isso? Só para isso? Isso daí qualquer religiosidade entrega. Não é? Aliás, não precisa nem ser religioso. Basta ter assim uma forcinha de vontade. Ter um pouquinho de pensamento positivo, que é contrário à fé, contrário, por exemplo, à perseverança, contrário à valentia, contrário a tudo que a Bíblia fala. Será que o Senhor nos chamou só para isso? Claro que não. Ele nos chamou para uma grande obra, como ele chama aquele povo. E aquele povo, cada tribo tinha um líder. Então Deus fez tudo de uma forma justa, para que nenhuma tribo ali pudesse, por exemplo, chegar, olha, o meu líder não fala. Deus deu uma oportunidade a eles. Sabe o que eles fizeram? Chegaram no meio das suas tribos e começaram a falar tudo ao contrário. Nossa, lá se nós chegarmos lá, nós vamos ter que enfrentar gigante. Lá é uma terra que tem aqueles homens fortes. Eles olharam para o lado da incredulidade. Por que eles olharam para o lado da incredulidade? Se você ler, né, estudar aquilo ali, você vai ver que eles sempre estavam reclamando da situação. Sempre murmurando. Tem pessoas que eles não se contentam. Cada dia eles querem estar num lugar, né? Aquele espírito de migrador. Cada dia ele está num lugar. São pessoas assim, indecisas, incrédulas. Eles começaram a reclamar, né, de Moisés ali, com relação a lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo outro.
Quando começamos a olhar para trás, irmão, quando você pega uma pessoa dentro da igreja começando a olhar para trás, é porque ela já está lá. Ela já está. Porque nós que somos de Jesus, nós andamos pela fé. A fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Então quando você pega, por exemplo, Josué sucessor de Moisés, né? Falei um pouquinho da vida dele. Ele viu de uma forma diferente aquilo que Deus ia fazer, não é aquilo que eles iam. Claro que Deus vai fazer através da minha vida. Eu vou ter problema. Toda conquista, existem lutas por trás. Existem desafios por trás. Uma mulher, por exemplo, se ela quer ter um filho, ela vai sofrer. E não é só na hora do parto. Ela vai ter ali, por exemplo, 9 meses. O seu corpo vai passar por uma grande modificação, não vai? Ela vai ter que, por exemplo, fazer uma série de exames. O seu corpo muitas vezes pé vai inchar, a mão vai inchar, vai passar por um processo de transformação. Ela está lutando para que possa dar à luz aquele filho. No momento que vai dar à luz também, muita dor. Depois tem que cuidar daquele filho, muitas noites sem dormir. É pago um preço. Então, se nós formos olhar as circunstâncias da coisa, nós não vamos ter nada. Geralmente o medíocre não tem nada. Tem aquela vidinha dele, aquela coisinha de nada. Mais nada. Será que o Senhor nos chamou para uma vida medíocre? Claro que não. Ele nos chamou para uma grande obra. Então, quando nós colocamos as pessoas para estar fazendo isso, não, eu não consigo, lá tem isso, tem aquilo. Agora a pergunta, eles entraram na terra prometida? Não. Como você também não vai ter. Se você entrar por esse caminho, você não vai ter. Então a vida é aquele negócio, andando em volta, né? E nunca tem a sensação que está andando. Na realidade você está se embaraçando com aquilo, depois volta de novo. É aquela vidinha que não leva a lugar algum. Então Deus, ele escolhe Josué no capítulo 1, Deus começa a tratar com ele, né? Ali, que agora como líder. E Deus, ele fala assim no versículo 8, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não desvie nem pela direita e nem pela esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer andar. Então, o Senhor dá orientação a ele, porque agora a missão era levar uma geração de filhos que tiveram os pais frustrados, de rebeldia, de uma série de coisas. Então, não era simplesmente entrar lá na terra prometida, mas era trabalhar na mente dele para que eles pudessem crer naquilo, que a geração passada não entra. Então, quando nós nos tornamos líderes, pastor, líder de célula, missionário e tal, nós não estamos querendo simplesmente trazer as pessoas para a igreja sentar ali. Então, cada palavra, nós estamos levando aquelas pessoas a um patamar maior. Sua vida espiritual, sua vida emocional, da sua vida ministerial, da sua vida profissional. Não é assim? Então, nós estamos trazendo ali a igreja não é um clubinho social de bons amigos, tá lá para cá, não. A igreja ela tem um propósito muito grande. Aliás, a igreja verdadeira, ela traz uma influência muito grande na sociedade. Por quê? Não é simplesmente instituição igreja, mas cada atitude minha e sua. Entendamos isso, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar isso daqui na próxima semana, mas agora você vai acompanhar um videozinho do encontrão de jovens que nós tivemos aqui na Igreja Sede em São Paulo. E logo em seguida nós retornaremos, que nós vamos orar para você. Nós vamos orar aquilo que está na tua mente bloqueado. O Senhor já liberou, já fez tudo, né? Agora nós precisamos conquistar. Precisamos conquistar aquilo.
Eu creio que você vai ter uma semana que vai pensar um pouquinho melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que estou fazendo para mudar o mundo? Cara, eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Você não foi colocado dentro da casa de Deus, dentro da igreja, sem propósito nenhum. Você não foi colocado aqui simplesmente para estar aí sentado, para ser mais um jovem, né? Que às vezes vem para a igreja, começa a entender o propósito de Deus, depois deixa de entender o propósito de Deus, bagunça, volta lá para o mundo, depois vem para a igreja de novo. Não, Deus ele não te chamou para isso. Deus ele te chamou com um único propósito. E o propósito de Deus na tua vida é de você ser um grande líder. O propósito de Deus na tua vida é de você ser um pregador da palavra de Deus. O que estou fazendo para mudar o mundo? Eu tenho um chamado, não posso me calar. Eu vou falar de Deus, vou falar do amor, eu vou mostrar o mundo que existe solução. Então, quando eu cheguei na presença de Deus, eu cheguei com 16 anos e eu cheguei com a minha vida sentimental completamente destruída. Eu tinha acabado de ser traída, abandonada, tudo que você pode imaginar. E eu era uma usuária de drogas, eu vivia nesses rolês da vida, meu negócio era funk, pancadão, droga, tudo que não presta. Meu negócio era só isso aí, só isso. E então eu fui vivendo no meio disso, achava que isso era legal, e eu via que pessoas falavam, vamos pra igreja, falava de Jesus, mas aquele negócio bem vão. Eu cresci com família indo pra igreja, só que ninguém pregava, não era ninguém convertido, mas eu cresci. Louvores eu sempre ouvia, sabia até de cor, os mais antigos. Se você me pergunta da harpa cristã, eu sei cantar todos. Os mais antigos eu sempre sei, os atuais é que eu não sei. E já cresci ouvindo aquilo, mas conversão que é bom eu não tinha. Então eu também não era convertida, na verdade, de ninguém. E achava que servir a Deus era isso aí, acreditar em Deus e eu por Deus, Deus por nós e acabou. Só que não é bem assim. E muitas vezes a gente tem esse negócio na cabeça de que, eu acredito em Deus, carrego um terço, tá ótimo, fé em Deus, às vezes até tatua, Deus é fiel, coloca o rosto de Deus com os espinhos aqui, nossa, não, Deus é em primeiro lugar, não, Deus está aqui no meu coração, mas no resto da minha vida não tá, só tá no meu coração, e não pode ser bem assim. O princípio da palavra de Deus em dízimo, lá em Malaquias, que é o mais conhecido, 3:10, fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Quem conhece, diga assim, amém. Amém. E a palavra de Deus, meu amado, é uma das poucas vezes que eu vejo ela falando para fazer prova do Senhor. E bem quando eu estava chegando na casa de Deus, meu nome é Renan, sou líder estratégico, e eu cheguei com 16 anos também na casa de Deus. E quando eu estava chegando na casa de Deus, meu amado, eu ouvi como você está ouvindo hoje, numa ministração rápida. Então aqui fica rapidinho, nós vamos tentar expressar aqui da melhor maneira, ministração rápida. Não foi o primeiro dia que eu entrei na casa de Deus, mas nesse dia, meu amado, eu entendi a palavra de Deus. O meu irmão falou, às vezes a gente entra na casa de Deus 1000 vezes, mas a gente não vive com Jesus, mas um dia a gente fala, é esse Jesus que eu quero. É a mesma coisa, irmão, talvez você já ouviu 1 milhão de vezes falar sobre dízimo, oferta, vida financeira, mas se hoje você entender a palavra de Deus, meu amado, a partir de hoje a sua vida já começa a ser diferente. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu cheguei como uma jovem, problemática. É claro que tem jovens que eles pendem para um lado mais revoltado, e existem jovens que eles se trancam mais. São pessoas mais tímidas, pessoas que não têm coragem de viver. São aquelas pessoas que elas vivem empurradas por outros. Amém? E comigo era desse jeito. Eu vivia empurrada pelos outros. Era uma pessoa que me sentia muito sufocada,
né? Não tinha a ousadia, era uma pessoa que não tinha aquela vontade realmente de viver. E as pessoas mais próximas de mim, elas não me conheciam, porque eu sempre retive para mim muitas coisas da minha vida que eu não tinha coragem de contar, mas eu precisava falar. E quando eu cheguei na presença de Deus, eu encontrei, né, no Senhor Jesus, eu encontrei na casa de Deus aquele conforto que eu tanto precisava. Glória a Deus. Então você assistiu aí o videozinho, né, do encontrão de jovens. Jovens também que chegam à casa de Deus, não tem perspectiva nenhuma, tem aquela perspectiva de um homem normal ali, dentro, numa sociedade, né, inserido no contexto de uma sociedade. Cara. Aí Deus começa a trabalhar na mente dele, mostrar que ele simplesmente não é mais um aqui na terra, mas é um servo dele, um servo que tem tudo para ser referencial, para se levantar como um grande líder. Nós estamos precisando no nosso país de líderes verdadeiros, eu digo dentro da igreja também, líderes comprometidos, que traz ali um verdadeiro propósito do Senhor, sem mistura com o mundo, né? Mostrar que nós podemos ter uma vida com o Senhor diferente, ter uma experiência com o Senhor, experiência sobrenatural, uma vivência com o Senhor. Tudo isso, né? Nós trabalhamos também com jovens, e muitos aqui são líderes de célula, e batalham. E quando eu aprendo a batalhar por uma célula, eu vou usar isso para batalhar também pelas minhas conquistas, né? Minhas conquistas ali, pessoal. Então, isso é importantíssimo na vida de um jovem. Então, encontrão de jovens, nós tivemos aqui na igreja sede, e muitos já fazem o trabalho do Senhor, são grandes líderes do Senhor e vão crescer cada vez mais para ser referência, tá? De um avivamento, de um compromisso. Nós estamos precisando de jovens de compromisso na igreja. Eles se levantam para verdadeiramente fazer a obra do Senhor. Tá? Naqueles namoricos frajutos, aquelas picuinhas dentro da igreja, mas para se levantar para fazer a obra do Senhor verdadeiramente. Né? É isso que nós estamos precisando. Então você assistiu aí. A semana que vem, nós vamos continuar falando aí sobre Josué, o grande líder. E por que Josué se tornou um grande líder? Será que ele foi escolhido assim de uma forma aleatória? Não, claro que não. Nós esse programa de hoje nós já falamos aí algumas dicas. Por que Moisés, ele teve e tal, na hora que ele estava orando, Josué ali na guerra, e Moisés também, né? Você vai ver ele, assim, ou Josué bem próximo a Moisés. Então nós vamos ver todo esse processo na vida, né? Ali na vida deles, de Josué, como que ele chegou a ser um grande líder, como que ele conduziu aquele povo à terra prometida, como que Deus trabalhou com ele, como que nós podemos fazer, né? Porque nós vamos encontrar pessoas, quando nós temos um propósito de chegar a um projeto, que toda igreja, todo líder, não é aquele projeto de ter aquele grupinho, não, é um crescimento, que quando a igreja cresce e começa a expandir por aquela cidade, claro que nós vamos levando o sal, né? O sal ele serve para conservar, nós vamos levando luz, então a luz do Senhor vai brilhando cada vez mais naquela cidade. Então tudo isso nós vamos ver no próximo programa. Você pode estar chamando, né, convidando alguém. Claro que esse programa que você está assistindo agora, ele tem uma reprise aos sábados às 7h30. Então esse programa que você assistiu hoje, na segunda-feira, ele será reprisado sábado às 7h30. Tá bom? Aí a pessoa pode acompanhar os dois programas. Tá bom? Como que nós vamos aprender com Josué? Como que Josué se tornou um grande líder? Você vai ter, por exemplo, pessoas ao contrário, pessoas que vão muitas vezes criticar. Isso daí, tudo, se nós estivermos preparados, é mais uma fase da nossa vida, é uma etapa que nós vamos entender como passar por isso. Nós não vamos desanimar, nós não vamos entregar aquela célula, entregar aquela obra. Claro que nós passamos por isso. Tá bom, meu amado? Quero orar por você. Senhor amado e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a mente seja aberta, Pai. Porque tudo está na maneira de nós entendermos a palavra,
na maneira, Senhor, que nós vamos praticar a palavra, Senhor Deus querido, a leitura que nós vamos ter daquilo, o entendimento que nós vamos ter daquilo, meu Pai, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana dentro do propósito do Senhor. Fique em paz.